Você que está pensando em se casar, eu quero trazer nesse vídeo para vocês os principais cuidados e atenções para os noivos em relação à reforma do Código Civil, ou seja, em relação a regime de bens, como que vai ser o casamento, pacto antinupcial. Todos esses assuntos são muito importantes para quem está se casando. O primeiro tópico que a gente vai trazer aqui é sobre a sucessão. Com a reforma do Código Civil, o cônjuge vai deixar de ser herdeiro necessário, independentemente do regime de bens. E esse é um ponto de atenção. Por quê? Como vai funcionar nesse caso? Se o casal tem filhos, ou seja, os filhos são os herdeiros necessários, e assim o cônjuge vai ficar sem nada. Ou aquele casal de jovens que acabou de se casar, tem pais, mas ainda não tem filhos. Caso um deles venha a falecer, a herança vai para os pais, e o seu cônjuge vai ficar sem nada. E assim, só quando o casal não tem pais, não tem filhos, aí que vai para o cônjuge. Você não vai deixar a ficar à mercê da lei para o seu cônjuge receber alguma coisa. A gente precisa começar a pensar no planejamento sucessório. E a única forma da gente conseguir deixar uma parte da nossa herança para o nosso cônjuge é através de testamento. No testamento, a gente consegue prever que uma parcela do patrimônio pode ser deixada para o cônjuge. Eu vou te trazer 2 exemplos em relação à questão sucessória para ficar claro para vocês. O primeiro exemplo é aquele casal que está no regime da separação total de bens. Ou seja, durante o casamento, eles não vão construir bens comuns juntos. O regime da separação total, você só tem direito à herança hoje, mas com a reforma, o seu cônjuge não terá direito à herança. Se você tiver pais vivos, tudo vai para os seus pais. Só com o testamento que a gente consegue resolver essa situação, dentre outros instrumentos do planejamento sucessório. O segundo exemplo é aquele casal jovem que pretende ainda construir um patrimônio durante o casamento, mas eles ainda só têm bens que eles receberam de herança. Ou seja, o homem tem um apartamento que ele recebeu do pai dele, ou seja, é um bem particular, e a mulher também, ela recebeu uma casa da família dela, que também é um bem particular. E eles decidem se casar pelo regime da comunhão parcial de bens. Imagina que durante esse casamento, eles ainda estão construindo patrimônio. Neste regime da comunhão parcial de bens, os cônjuges só terão direito à meação. Mas como eu disse nesse exemplo, o casal ainda está construindo um patrimônio. Imagina que repetidamente um deles venha a falecer. O outro não terá direito à herança. Só o sogro e a sogra que vão receber neste caso. Por isso, um testamento com cláusulas específicas feito por um advogado especialista, você destinando bens para a sua esposa ou para o seu marido, é essencial. Eu trouxe o testamento, mas o testamento não é um único instrumento. Você também deixar, por exemplo, um seguro para o seu marido ou para a sua mulher, ou um VGBL, também, que é uma previdência privada, também ajuda a todas essas questões sucessórias, além do testamento. Além disso, tem um ponto importante. Os casais que já estão casados faz muito tempo, seja pelo regime da separação total ou comunhão parcial, se você vem a falecer após a reforma, tudo também vai mudar. Então, por isso que é importante a gente também fazer um testamento para esses casais, porque seu cônjuge vai deixar, na verdade, de ser o seu herdeiro necessário. Um outro tema que também vai sofrer alteração com a reforma do Código Civil é a questão da valorização das cotas societárias da empresa. Hoje, como é que funciona? Se você constitui uma empresa antes de se casar, essa empresa é um bem particular seu. No regime da comunhão parcial de bens, as cotas societárias não serão partilháveis. E além disso, o STJ tem um entendimento já consolidado hoje que a valorização dessas cotas durante o casamento também não será partilhada, porque ele entende que é um mero fenômeno econômico, a questão da valorização. Agora, com a reforma do Código Civil, a valorização dessas cotas serão partilháveis, ou seja, as cotas se tornarão um bem comum do casal. Se você cresceu a sua empresa 10, 20 vezes mais durante o seu casamento, teve essa valorização das suas cotas, isso é um ponto muito específico e que deve ter atenção para esses casais que estão se casando agora. Só que essa questão da valorização das cotas ainda dá tempo de vocês conversarem sobre isso, se o casal não deseja que seja partilhável a valorização das cotas. Por quê?
Antes de entrar essa reforma do Código Civil, vocês podem colocar no pacto antinupcial de vocês que vocês não desejam que seja partilhada em caso de eventual divórcio a valorização dessas cotas societárias. Mas preste bem atenção, isso tem que ser antes da reforma, porque depois da reforma fica muito mais difícil, porque não podemos infringir uma lei que já está vigente. O último ponto que eu quero trazer com a reforma do Código Civil é a questão do direito real de habitação. Hoje, gente, o direito real de habitação é praticamente absoluto. Por quê? Caso um dos cônjuges faleça, o outro cônjuge tem direito a permanecer no último imóvel do casal, neste momento que ele está viúvo. E os herdeiros não vão poder questionar isso. Só que com a reforma, esse direito passa a ser relativizado, ou seja, os herdeiros podem vir a questionar se faz sentido o cônjuge permanecer ali naquele imóvel. E isso abre espaço para disputas judiciais que hoje não existem, colocando o cônjuge em uma situação muito delicada. Neste caso, também é muito importante a gente fazer um testamento. No testamento, a gente consegue já colocar uma cláusula que você vai deixar para o seu cônjuge determinado imóvel como direito real de habitação. Isso é totalmente possível a gente fazer. Mas cuidado, se o testamento não for feito por um especialista em planejamento sucessório, este testamento pode vir a ser invalidado e questionado judicialmente. E assim, aquilo que era para ser um método preventivo acaba virando uma briga entre herdeiros, e a gente não quer que isso aconteça. Além do testamento, há outros instrumentos jurídicos que têm essa função de prevenir questões sucessórias e briga entre herdeiros. A gente precisa analisar o objetivo dessa família, como essa família se comporta, qual é o desejo do patriarca, da matriarca, para conseguirmos desenhar todo um planejamento sucessório. Se você se identificou com qualquer situação que eu trouxe aqui, é melhor você agir e começar a pensar qual instrumento é ideal para você garantir todos os direitos para os seus herdeiros e assim prevenir brigas familiares, pois todas as situações são muito imprevisíveis. Aqui no escritório a gente lida com questões familiares, sucessórias e planejamento patrimonial e sucessório todos os dias. É importante você estar bem assessorado por um especialista. Se você ficou com alguma dúvida ou quer esclarecer qualquer questão, é só você entrar em contato conosco. Vou deixar o link do WhatsApp aqui na descrição do vídeo. E não deixe de acompanhar o meu canal também para mais questões sucessórias e familiares.